todos os acidentes que ocorrem, que vem proveniente de caixa de pérfuro cortante, é justamente porque está abarrotada de uma sambalelê lá dentro, né? É agulha para cima, é a seringa, a base da seringa para cima, você não sabe se chacoalha lá para descer a seringa ou a agulha. Não pode correr esse risco. Se tem uma linha ali, tracejada, se você nunca viu essa linha, quando você chegar na sua unidade, você vai ver. Existe e precisa ser obedecida. Aí você me pergunta, nossa, mas está tão evidente que tem lá aquele traço que é pra... E por que às vezes as pessoas esquecem disso? Isso pode cair lá na sua prova prática. Tem recrutador, e eu já fiz, as pessoas que estão participando, os candidatos, a montarem uma caixa de pérfuro cortante. Não sabe nem por onde começar. A importância da linha, vixe, nunca nem ouviu falar. E aí onde eu falo, precisa atentar-se para detalhes que fazem a diferença. As empresas, além de ser para o próprio colaborador algo muito desgastante, emocionalmente muito triste, se perfurar, para a empresa também não é algo legal. Por isso, as empresas investem no material. É quando tem o material, a pessoa não faz o uso adequado. Então, a primeira história que eu conto aqui, eu sempre faço entrevistas com as pessoas que se acidentam com material biológico, seja de pérfuro cortante ou não pérfuro cortante, mas vamos atentar-se aqui para o de pérfuro cortante. E teve uma, né, essa primeira história que eu vou contar. Teve uma que foi até um rapaz, que eu perguntei, tá, que eu faço essa pergunta. Como que foi que você... Não é nada punitivo, é sempre pensando na educacional, sempre na parte educacional, tá? Ninguém faz... dentro de um acidente, eu tenho medo, né? Muita gente fala, não vou falar que eu me furei não, que eu tenho medo de ser mandado embora. Jamais. Muito pelo contrário. Você precisa de respaldo. Se você não tiver respaldo e tiver uma doença lá na frente, você não tem como comprovar que foi uma doença ocupacional. Então, precisa estar atento para isso. E essa história me chamou a atenção porque estava na época do hospital de campanha, muito colaborador novo, recém-formado, enfim. Mas esse colaborador ele nem era recém-formado, tá? Mas tinha muita acidente nessa época, teve, infelizmente. Aí ele falou assim que ele viu a seringa de 20, né, com o êmbolo ao contrário, virado lá, a base para cima. E ele fez aquela famosa, né, com a mão, para baixar lá, para poder... Isso que ele fez, tinha uma agulha ao contrário, perfurou. Quando a agulha está dentro da caixa de pérfuro cortante, a minha fonte é desconhecida. Nós chamamos de fonte desconhecida. Resumindo, para ser prático. É uma fonte, é um sangue que eu não sei de quem é. Paciente. Quando você se perfura e o paciente está do seu lado, chama-se fonte conhecida. Ou seja, eu tenho esse paciente na minha frente, eu vou fazer exame nele, eu vou fazer exame, e ok, saindo os resultados laboratoriais, tem o fluxo aí de realizar ou não o retroviral, o antirretroviral. Na verdade, tem o protocolo do Ministério da Saúde. E quando a fonte é desconhecida, não tem nenhuma opção. Você faz os exames, todos, o colaborador, e já entra com os antirretrovirais. E aí que está o problema. Quando você entra com esse protocolo, não pode parar. As pessoas começam a passar mal, tem indisposição, náuseas, vômitos, não quer continuar a tomar, a fazer o uso aí do medicamento, é algo desconfortável, tá? E esse colaborador, ele ficou até afastado por um tempo, ficou com um problema psicológico, ficou com acompanhamento, ele ficou muito abatido, abalado, mesmo porque os medicamentos causam todo um desconforto. Então, olha só, muito material que não deveria estar dentro da caixa. Seringa. Qual a dificuldade? Terminou de realizar ali uma punção, uma coleta de sangue, vai e joga com tudo dentro, com seringa e tudo. Não se deve fazer isso. Se a caixa é destinada para pérfuro cortante, ponto. Mas eu já passei na prova. Está na experiência. Aí você vai lá bem na frente do pessoal e joga. Acha que não tem ninguém olhando. Só que tem ali a sua liderança, tem os seus colegas. É importante você saber trabalhar com todo o suporte a quem aqui se destina. Se você tem um material que vai te dar segurança, utilize da forma adequada. E os acidentes ocorrem exatamente pela falta de habilidade ou até falta de conhecimento. Às vezes a pessoa não tem conhecimento, acha que pode jogar com a seringa e tudo. Já encontrei luva de procedimento
dentro da caixa de pérfuro cortante. Olha o absurdo. E aí, quando você vai fechar a caixa, tem toda uma técnica, um manejo. Não é para esmurrar a caixa, bater com o pé em cima para poder ajeitar lá e tá? Não façam isso. Você destrói a caixa, se machuca. Vou contar uma outra história muito triste, tá? As histórias que eu tô contando aqui são todos fatos reais, mas não são nada agradáveis. Fecharam a caixa de pérfuro cortante. Obedeceram a linha, tudo bem, fecharam. Fecharam, em cima da pia, molhada. Papelão, ficou ali, tem. Quer saber mais? O pior ainda, não estava com aquele plástico. Tem um plástico dentro, uma embalagem que você precisa, faz parte da composição da caixa. Por algum motivo o pessoal estava tirando a embalagem e colocando de lado. Quando a pessoa foi pegar a caixa, adivinha? Papelão úmido embaixo, abriu, aí tudo no chão. Isso no trajeto, para ser pior ainda a história, tá? Passou pelo corredor, tinha uma criança, foi lá futucar, porque criança cega todo mundo. Cega mãe, cega pai. Caiu, foi aquela lambança no meio do corredor, e a criancinha lá achando que era alguma coisa. Desastre. Não preciso nem falar o que aconteceu. Parei por aqui essa história trágica. Então, o que eu quero dizer com isso? Você fechou a caixa, obedeceu, fechou a caixa, deixou dentro de uma embalagem de lixo infectante branco com um nó. O pessoal da higienização tem que pegar pelo nó. Não se deve abraçar a caixa, ela tem alças. Mas se você, não sei o protocolo da sua unidade, se você deixa um local, pode ter um pallet, alguma coisa, e a higienização coloca dentro da embalagem, ou ela deixa a embalagem lá, o saco de lixo infectante, para que você coloque a caixa pela alça, faça ali um nó e ela retire. Tá? Depende do fluxo da tua unidade, não é uma regra exata. O que é importante é saber que essa caixa, ela tem que obedecer a quantidade que cabe nela ali, né? A quantidade que obedece ali na linha. Tem que ser fechada, não passa fita, tá? Uma mania que o povo tem de passar fita na caixa. Nessa de passar fita, você também pode se contaminar. Isso não é legal, tá? Então, precisa se atentar. Então, coisas que não se deve fazer. Deixar a caixa em cima de pia. Isso é pedir para que aconteça, que molhe. Isso a vigilância multa o hospital, a unidade de saúde. A caixa, ela precisa estar armazenada, ela precisa estar adaptada no próprio suporte. Cada suporte tem um tamanho adequado. Então, se a caixa é de 3 litros, tem que estar no suporte de 3 litros. Se é de 20 litros, na de 20 litros e por aí vai. O que não pode acontecer é o suporte ser maior que a caixa e a caixa ficar ali. A caixa não pode ter aí essa insegurança da caixa ficar dançando dentro do suporte. Ela tem que ficar justinha, justamente para que não tenha aí risco de acidente.